Olá, meus irmãos da Igreja Cristã do Morumbi, meu querido amigo Pastor Chori. Nós estamos indo para a nossa segunda aula. Semana passada nós falamos um pouco de uma conceituação mais ampla a respeito do que é a igreja, né, e de como os nossos papéis, às vezes, a gente inverte por falta de compreensão que Deus é aquele que concebeu o desenho, é Ele mesmo que edifica e que nós somos colaboradores, engenheiros, administradores dessa grande obra feita pelo Espírito Santo. Também definimos o que é obra. Obra não é quando nós alugamos um galpão, colocamos cadeira e convidamos pessoas para ministrar a palavra. A obra mencionada pela Bíblia é o trabalho que o Espírito Santo faz de formar, de desenvolver Cristo em nós. É o trabalho do Espírito de testificar ao nosso espírito que nós somos filhos e à medida que nós crescemos e alcançamos a estatura do varão perfeito, essa obra vai se completando em nós. Ou seja, é a vida de Cristo absorvendo a nossa vida. Então, todos esses pontos nós apresentamos a semana passada de uma forma introdutória e hoje nós vamos entrar especificamente no assunto 5 ministérios e do trabalhar desses 5 ministérios na igreja nos dias de hoje. Então, seja bem-vindo a mais essa aula. Bom, então nós vamos começar aqui em 1 Coríntios 12, 28. Vamos ler esse texto, nós não vamos direto para Efésios 4, porque aqui eu quero trazer o aspecto de governo da igreja, né? Então, aqui diz assim, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas,
terceiro doutores, depois milagres, dons de cura, socorro, governo e variedade de línguas. Bom, você pode ler esse texto e de uma forma muitas vezes sem clareza perceber aqui uma hierarquia. O primeiro lugar na igreja dos apóstolos. Mas, se você entendeu a introdução que nós demos na aula passada, dentro dessa analogia que Paulo vai construindo de uma edificação, o primeiro lugar não tem a ver com ordem de grandeza, de importância, mas sim dentro de um processo de edificação com as etapas de uma obra. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, você precisa primeiro do quê? Da fundação. Então, primeiramente apóstolos, porque os apóstolos são os responsáveis pelo fundamento. Os apóstolos são aqueles responsáveis por colocar o caminho, por abrir o caminho para que a edificação possa ser realizada. Então, isso aqui não é uma ordem hierárquica. Isso aqui é uma construção, uma apresentação de Paulo de como funciona o governo da igreja. Apóstolos responsáveis por fundamentos, profetas, aqueles que vão juntamente nessa edificação trazendo direção, os mestres, né, que vão trazendo clareza com relação às escrituras e uma pedagogia, não só excesso de conhecimento, mas uma pedagogia de tornar essa escritura acessível àquele que ouve e lê. E depois os dons que são apresentados são referentes aos ministérios de evangelista e de pastor, ou seja, os dons de milagres, os dons relacionados a cuidado, que são essa parte da igreja que mais horizontal, o que serve ao povo, que toca diretamente as pessoas. A gente costuma dizer que os 5 ministérios são a mão de Deus, né? A mão de Deus moldando o homem para que Cristo possa ser formado em nós. E que é como se os 5 ministérios pudessem ser representados na figura da cruz. A parte vertical da cruz, elas ficam representadas pelo ministério apostólico e profético. São aqueles que precisam receber diante de Deus a clareza dos desenhos, as direções para que possam ser trazidas. No centro disso, o ministério do mestre, que é o ministério que conecta as revelações, que traz esses fundamentos de uma forma pedagógica para a compreensão de toda a igreja. E na área mais horizontal, o ministério dos pastores e evangelistas, que são as pessoas diretamente ligadas em transmitir essas realidades às pessoas, né, aos filhos, aos irmãos, e assim nós vemos uma igreja como uma somatória de engrenagens bem ajustadas, todas bem conectadas para produzir uma única coisa, a vida de Cristo em todos nós, né? E isso, resumidamente, é o que o texto nos apresenta, né? Os apóstolos e profetas conectados juntamente com mestres, pastores e evangelistas, não com funções hierárquicas, mas trabalhando juntos para a edificação do corpo de Cristo. Agora, quando a gente vai para o texto de Efésios, a gente já consegue ver Paulo não só falando de governo, Paulo está falando aqui do funcionamento prático. Então, a gente percebe que ele constrói o texto de uma maneira diferente de como ele falou aos Coríntios. Ele fala assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E daí, Paulo, é interessante que esse texto, Paulo dá finalidade. Para quê? Sabe, nesse texto já tem a resposta de muitas perguntas. Existem apóstolos hoje? Existem profetas hoje? Olha o que Paulo diz. Qual o fim dos 5 ministérios? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o aperfeiçoamento dos santos, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Bom, se a finalidade dos 5 ministérios abrange toda essa riqueza, eu pergunto para vocês, isso tudo já se consumou? Você já viu a plenitude? Alcançamos já a unidade da fé? Nós já alcançamos o aperfeiçoamento dos santos? É evidente que não. Se nós não alcançamos, todos esses 5 elementos continuam sendo necessários.
Falar que o ministério apostólico foi restrito à igreja primitiva, que hoje não existem mais apóstolos, é descaracterizar completamente a essência desse texto que dá a finalidade de se existir os apóstolos. Essa finalidade não foi para uma época, essa finalidade percorre os dias que vivemos, porque apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres trabalham juntos para esse processo de aperfeiçoamento dos santos, de unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus. Aqui os 5 ministérios, eles se apresentam como ferramentas para que esse alvo seja alcançado. Qual alvo? Levar a igreja a um processo de maturidade, o amadurecimento, até que todos alcancem a estatura de Cristo. E às vezes as pessoas me perguntam assim, mas todo ministério local, toda congregação precisa ter essas 5 figuras operando? Evidente que não. Nós temos hoje um país que, na grande maioria das congregações e igrejas, são restritas a menos de 50 pessoas, segundo pesquisa recente. Você não consegue, nesse universo de 50 pessoas, levantar muitas vezes as 5 graças ministeriais operando no mesmo lugar. Mas se elas são necessárias para o aperfeiçoamento dos santos e para o amadurecimento, como se faz? Evidente que nós precisamos, como igreja, estarmos conectados a essas figuras. Por isso nós somos um corpo. Por isso eu acredito que muitas vezes o espírito denominacional tem nos roubado de viver uma plenitude como igreja. Sabe, irmãos, eu faço parte de um ministério local com uma dimensão global. O Ministério Sonho de Deus não nasceu para ser uma denominação. Nós recebemos de Deus uma visão de não plantarmos igreja, mas de servirmos ao corpo de Cristo a partir daquilo que Ele tem construído em nós. Nós passamos, há 20 anos atrás, quando o Senhor começou a falar conosco sobre 5 ministérios, e pouco se falava sobre isso no Brasil, nós buscamos, tanto na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, ouvir daqueles que já estavam entendendo essa realidade, a necessidade da restauração do ministério apostólico profético. E nós fomos nas raízes de onde essa luz estava sendo gerada para aprender. E à medida que nós íamos aprendendo, o Senhor falava assim, não compartilhem, não ministrem sobre isso. Vocês precisam primeiro permitir que isso se torne vida em vocês. Nós passamos quase 10 anos formando as pessoas nessa casa, sem falar de um assunto que nós ainda não havíamos sido habilitados pelo Senhor. Nós não estávamos prontos. Nós precisamos colocar essa palavra para funcionar no dia a dia. Hoje, 20 anos após esse processo, nós temos procurado falar sobre a realidade dos 5 ministérios para vários outros irmãos, congregações e denominações servindo ao corpo de Cristo. Servindo ao corpo de Cristo. E hoje, quantas igrejas e ministérios caminham conosco? Muitos deles não têm apóstolos, profetas, não têm os 5 ministérios completos na igreja local, mas estão imersos nesse ambiente porque estão em contato com tudo que está sendo produzido aqui. Então pode ser que você não tenha necessariamente, estou falando aqui com pastores e líderes eventualmente, que você não tenha na igreja local esses 5 elementos, operando como ofícios. Mas se você de alguma forma está exposto, está conectado à figura de apóstolos e profetas, ainda que não estejam na igreja local, essa graça está sendo derramada sobre o ambiente que você está e ela é necessária sobre a igreja, porque as 5 operam juntos para o processo de edificação, né? E eu gostaria, como eu disse para vocês, eu quero me aprofundar bastante no ministério apostólico e profético, que são os que a gente percebe mais dúvida, que eles são mais recentes no contexto de que a reforma apostólica trouxe de volta à igreja esses 2 ministérios que ficaram muitas vezes adormecidos nos últimos séculos. Então, eu quero que a gente possa ter nas próximas ministrações, nas próximas aulas, um momento específico dedicado ao ministério apostólico e um momento específico dedicado ao ministério profético. Mas agora, nesse compartilhar de hoje, eu quero me deter
aos outros ministérios, ao ministério do pastor, por exemplo. A palavra pastor do grego significa aquele que está de olho. O pastor não é uma visão administrativa. Muitos ministérios restringiram a função do pastor ao administrador da igreja. Então, ele cuida das finanças, ele cuida da zeladoria do prédio, mas, na verdade, a figura do pastor, ela é comparada a um pastor de ovelhas porque era aquele que ficava o tempo todo olhando as ovelhas, observando o comportamento, atento, cuidadoso. É aquele que ama, que cuida. Mas um pastor que conhece com clareza as realidades da nova aliança, do novo pacto, ele não cuida para si, ele não se torna proprietário, ele não toma as pessoas para si, mas ele entende que ele está cuidando de um rebanho para Cristo, que as pessoas pertencem ao Senhor. Então ele sofre até que Cristo seja formado em cada uma das pessoas que ele se sente responsável. Essa é a característica, isso é a natureza do pastor. Amor, cuidado, preocupação, atenção, está sempre de olho. Ele é aquele que tem uma participação ativa na consolidação das pessoas. À medida que eu vou vendo, você já não vai pensando em alguns pastores que você conhece, né? Aquela pessoa que está sempre preocupada. E hoje, se a gente não tomar cuidado, a descaracterização dos 5 ministérios, ela muda muitas vezes a função do pastor para se tornar apenas um pregador. E é tão especial, um pastor não necessariamente precisa ser uma pessoa eloquente, um pastor não necessariamente precisa estar no púlpito, ele não precisa de um púlpito, porque a função maior e prioritária dele é o cuidado. É aquele que discipula, que acompanha de perto a caminhada e o crescimento de um filho que inicia a vida através de aceitar Jesus, mas que tem uma responsabilidade de ser levado a um processo de amadurecimento e crescimento. Ele é aquele que tem a graça do conselho. O pastor é aquele que sabe ouvir, que sabe aconselhar, que trata as feridas, os traumas, os complexos, que tem a empatia de entender o lugar do outro, que consegue muitas vezes restaurar a identidade de pessoas que foram tão marcadas, estigmatizadas por problemas que passaram na vida. O pastor é aquele que consegue trazer de volta a identidade dessas pessoas feridas. Ele prepara e ajusta a visão para que depois essa mesma pessoa, já restaurada, possa então receber destino e direção, por exemplo, de um profeta, e quem sabe depois ser enviada por um apóstolo. Você consegue perceber que lindo que é os 5 ministérios funcionando juntos? Muitas vezes a pessoa chega à igreja porque é um evangelista que alcançou. E daí chega e recebe o cuidado, o amor, o acompanhamento, a restauração, as feridas sendo saradas por um pastor. Daí ela vai adquirindo entendimento e vai de uma forma pedagógica, sendo inserido no contexto do que são as Escrituras através de um mestre. Recebe uma direção, profética dentro de um ambiente profético e é enviada para o seu destino através de um apóstolo. A igreja é simplesmente um lugar incrível, incrível. É uma base de transformação e envio, onde as pessoas chegam, são restauradas, curadas, tratadas e enviadas para ir e dar frutos. E os 5 ministérios são essas ferramentas operantes dentro da igreja que contribuem para esse processo de formação. E a figura do mestre? Eu falei aqui um pouco da função do pastor e o mestre. O mestre da nova aliança, ele tem uma diferença do mestre no período da lei. O doutor da lei, ele era rígido nos pontos e nas vírgulas. O mestre, ele é aquele que pondera e traz equilíbrio, porque o alvo dele não é o conhecimento, o alvo é a vida. Porque o mestre da nova aliança entende que a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Então ele consegue traduzir de forma simples revelações profundas, muitas vezes dos seus apóstolos, dos profetas e da própria escritura da Bíblia.
A gente às vezes vê uma disfunção disso, onde a gente reconhece mestre a pessoa que tem muito conhecimento e que às vezes exemplifica isso através da sua maneira de falar complicada. O mestre não é esse. O mestre, ele tem a clareza de traduzir de forma simples assuntos que são complexos. Ele não só conhece e ensina, mas ele é portador de uma vida que é coerente com o que ele ensina. Você consegue perceber? A vida de um mestre é coerente com aquilo que ele ensina. Ele não é uma espécie de sabe-tudo. Ele não é um justiceiro da verdade. Não é aquele cara que fica anotando os erros do pastor quando o pastor está pregando. Não. Mas com humildade, ele é aquele que dá suporte ao governo da igreja, auxiliando apóstolos e profetas, organizando muitas vezes pensamentos. Como é incrível quando essas figuras, essas funções, essas medidas de graça trabalham de forma alinhadas com a sua identidade. Quando isso opera no corpo de Cristo, é maravilhoso você ver isso acontecendo. Esse é o mestre. E nós temos também a figura do evangelista, não menos importante. E qual é a realidade do evangelista? O evangelista seria o braço externo da igreja. É aquele que se preocupa em ganhar vidas. O alvo dele, a preocupação dele é falar de Jesus às pessoas. Sabe, durante um momento, um período da igreja, onde o enfoque era só a proclamação do evangelho da salvação e pouco se compreendia a necessidade do desenvolvimento da vida de Cristo em nós, pouco se compreendia o que é o processo descrito em Gálatas de ruiotesia. Quando Paulo escreve aos Gálatas e fala assim, que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, a palavra que antecede e Ele nos deu o Espírito de adoção. Essa palavra adoção é ruiotesia. A palavra ruiotesia significa o investimento de um pai no desenvolvimento da vida do filho para que haja um amadurecimento e ele saia da condição de filho imaturo, teknion, e alcance a estatura de um filho maduro, que é o filho ruios. Isso se chama ruiotesia, sair de uma condição de filho imaturo para um filho maduro. Esse processo de ruiotesia muitas vezes foi negligenciado pela igreja. A igreja muitas vezes se esqueceu que a responsabilidade dela não era somente proclamar o evangelho da salvação, mas que isso era a porta de entrada para que as pessoas chegassem e pudessem então ser cuidadas e desenvolvidas dentro do ambiente onde operam essas 5 graças ministeriais para que todos alcancemos a estatura de Cristo. A falta de clareza nossa como corpo de Cristo, da responsabilidade de levar as pessoas ao amadurecimento, produziu uma igreja inchada, mas imatura, numericamente maior, mas ainda infantilizada. Então, qual é o nosso trabalho hoje? Hoje o nosso trabalho é retomarmos a consciência que o trabalho do evangelista não pode ser simplesmente ganhar as pessoas para Jesus. Eu me lembro de uma época da igreja onde as pessoas saíam pelas ruas distribuindo panfletos e falando de Jesus e voltavam com relatórios do tipo, hoje ganhamos 200, 300 pessoas para Jesus. Excelente, ótimo, mas um trabalho que precisa ter sequência, ele não pode ser incompleto. Essas pessoas foram ganhas e estão aonde? Elas precisam agora de um processo de acompanhamento. É evidente que eu entendo que existem casos que não dá. E se nós tivermos a possibilidade de falar de Jesus para uma pessoa e nunca mais vemos, eu entendo que isso não é em vão. Até porque Deus dá o crescimento. Um semeia, o outro rega. Eu entendo esse princípio. Mas como igreja local, nós precisamos ter a consciência e treinar os evangelistas e formar as pessoas para que compreendam que a nossa responsabilidade como igreja não é só anunciar a salvação, mas levar os salvos a um processo de amadurecimento. Então, o evangelista, dentro dessa visão do novo pacto e da nova aliança, ele não só fala, mas ele procura
trazer e inserir a pessoa que foi alcançada por Jesus, inserir essa pessoa no corpo de Cristo. Isso é um trabalho, vamos dizer, de um evangelismo mais efetivo, né? O evangelista é aquele que normalmente manifesta a vida de Cristo com sinais, com milagres. Por quê? Porque muitas vezes ele está em contato, a grande parte do tempo ele está em contato com pessoas que não creem, que não conhecem a verdade. E esses sinais são apenas um chamariz para que a pessoa possa despertar para a fé. Então isso está aí na maleta de ferramentas do evangelista, né? Os sinais. O evangelista ele tem uma graça de relacionamento. Isso faz parte da natureza do evangelista, né? É a pessoa do sorriso fácil, é a pessoa que consegue ter uma comunhão, é aquela pessoa que entra no ambiente e em 10 minutos está conversando com todo mundo. Isso são características que o Senhor entregou a um evangelista para que possa contribuir com esse trabalho. Ele não só se preocupa mais em ganhar, mas ele ganha porque ele tem amor pela vida. Ele ganha as pessoas porque ele demonstra esse amor. Na verdade que ele carrega, na maneira que ele se expressa, né? E uma função também importante para o evangelista, né? Porque a gente falou que ele é o braço externo, mas é que ele possa produzir dentro da igreja local essa paixão que ele carrega. Sabe, se você está aqui me assistindo e você tem uma veia evangelística, e muitas vezes o evangelista é aquele cara que fica tão focado fora que ele fica desconectado da igreja local, mas o trabalho do evangelista é importantíssimo que ele esteja sempre debaixo do envio da igreja local, que ele esteja conectado ao cuidado pastoral, que ele possa estar sendo nutrido à medida que ele está saindo e que ele possa estar de alguma forma presente também dentro da igreja, despertando a igreja para a mesma paixão que ele. Então, quando o evangelista consegue trazer isso sobre a igreja local, ele acaba produzindo paixão nas pessoas. Paixão por missões, paixão por ganhar as vidas, paixões por fazer diferença onde quer que você esteja. Paixões por... a gente começa a ouvir um evangelista falar e você começa a pensar, nossa, por que eu ainda não falei de Jesus para o meu vizinho? Você já sentou para conversar com o evangelista? 5 minutos você fala assim, nossa, por que eu ainda não falei de Jesus para o meu patrão? Por que eu ainda não falei de Jesus para aquele meu amigo? A gente começa a perceber a quantidade de pessoas que estão à nossa volta e que nós às vezes não nos atentamos. E o evangelista também traz isso, ele imparte essa vida sobre a igreja local e sobre aqueles que ele se relaciona. Eu vou passar agora rapidamente pelo ministério do profeta e do apóstolo e, como eu disse para vocês, nas próximas aulas eu me aprofundo especificamente em cada um deles. Mas quando a gente fala do profeta, existe uma distinção clara do profeta do Antigo Testamento e da função do profeta no Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, também chamado de vidente, ele tinha uma função muito mais preditiva. Por quê? Porque a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia toda está fundamentada em Cristo. E o Antigo Testamento são sombras, são figuras que apontavam para a vinda de um Messias. Então o profeta era aquele que sempre olhava para frente, apontava e mostrava os sinais que de alguma forma estavam relacionados à figura do Messias. Eu não estou falando que estava restrito a isso, mas isso era uma das principais vertentes do ministério profético, né? Um ministério de denúncia, né, daquilo que estava fora e um ministério mais preditivo. Agora, o ministério profético na Nova Aliança, o profeta dentro da igreja, a principal característica é que ele não é mais um ser isolado. O profeta no Novo Testamento não é mais um João Batista. João Batista foi o último profeta da Velha Aliança. Sabe, tem gente hoje querendo comer mel e gafanhoto e ficar isolado no deserto. Não, o profeta do Novo Testamento faz parte do corpo. Ele convive com apóstolos, pastores, evangelistas e mestres e está sujeito a autoridades. O profeta no Novo Testamento, no Novo Pacto, ele caminha debaixo de envio, ele não caminha sozinho. Eu não creio em ministério itinerante de pessoas que caminham soltas do corpo de Cristo. Isso é um perigo.
O profeta hoje ele faz parte do corpo, tem uma visão coletiva e o seu ministério não é muito mais um ministério de edificação e reconciliação do que um ministério preditivo, porque aponta para Cristo, porque serve a igreja, contribui como uma bússola trazendo direção para a igreja e na vida das pessoas que estão presentes. E o apóstolo, como eu falei anteriormente, o apóstolo é aquele que abre caminho. O apóstolo, o significado da palavra apóstolo é enviado. E a essência do ministério apostólico é o envio. E todo envio tem um protocolo que nasce em Jesus. Jesus falou assim, assim como o Pai me enviou, essa palavra enviou é apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A palavra envio é a palavra apóstolos. Ou seja, o ministério apostólico está diretamente ligado à palavra envio. O que é um enviado? É alguém que carrega uma mensagem que não é sua. Eu tenho a responsabilidade de representar um reino, um rei e construir uma identidade e uma cultura de acordo com o ambiente da minha origem. Era assim que os apóstolos porque essa palavra não nasce em Jesus, ela já era usada até mesmo nas conquistas romanas, quando se conquistava um novo território, eles enviavam como figura de apóstolos, que eram pessoas que iam à frente para implantar a cultura de Roma na terra conquistada. Então ele era alguém que ia com a responsabilidade de representar o imperador, de trazer a língua, a cultura da sua nação no território conquistado. Isso dá um pouco para a gente a ideia do que é a função de um apóstolo. É alguém que vai à frente, não num sentido hierárquico, mas como aquele que abre o caminho para o estabelecimento de uma cultura, que começa a obra, porque ele é o fundamento. E isso não tem nenhum status, porque se você for numa obra, se você for numa casa, eu não sei se você já foi visitar a casa de algum amigo que acabou de construir uma casa. Ninguém vai te convidar para comer um churrasco numa casa nova e vai te falar assim, normalmente vai te falar assim, ó, entra aqui, eu vou te mostrar minha casa. E mostra o quarto, mostra o vidro, mostra a porta de madeira. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, vem cá, deixa eu te mostrar a fundação que eu fiz na minha casa. Deixa eu te mostrar quanto de concreto e de ferro está enterrado aqui embaixo da terra. Por que a gente não faz isso? Porque apesar do fundamento estar sustentando toda a casa, ele é invisível, ele não aparece. A função de um apóstolo genuíno no Espírito não é ser visível, é construir fundamentos invisíveis para sustentar realidades que muitas vezes se tornam visíveis. E nós precisamos entender uma distinção clara, que a realidade do movimento apostólico atual não tem a ver com o movimento dos 12. Tem pessoas que confundem as duas coisas e falam, não, apóstolos foram só os 12. Não, a Bíblia tem mais inúmeros apóstolos além dos 12. Temos Matias, temos Paulo, temos Barnabé e tantos outros. Agora, a missão dos 12 foi única. Por isso que o Watchman Nee fala em um dos seus livros que os 12 são chamados apóstolos do Cordeiro. E os apóstolos que seguem, dando sequência à obra apostólica na igreja, seriam apóstolos do Espírito, que seguem com uma missão apostólica, mas não a mesma dos 12. Então, com isso, eu consigo concluir de uma maneira mais geral a ideia dos 5 ministérios para que a gente possa agora entrar de forma mais específica no ministério apostólico e no ministério profético, que vão ser o tema das nossas próximas aulas. Quero agradecer a você a atenção até aqui e te espero na próxima. Valeu! Vim para